Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Fora publicada uma matéria no portal UOL, em seu caderno de economia, em que trata exatamente da reforma da Previdência. Diz o texto da reportagem: reforma, aposentado que trabalha perderia FGTS, mas pagaria INSS. É justo? Antes de prosseguirmos com os nossos comentários explicando pontos da matéria, vamos dar os créditos aqui para a profissional que assinou a reportagem. Tâmara Kaoru é o nome da repórter que assinou esta matéria do portal UOL, Estado de São Paulo. Vou te passar o resumo da notícia para que a gente prossiga fazendo as nossas observações. A proposta, ela prevê o fim do FGTS para os aposentados que trabalham. Contribuições previdenciárias, por outro lado, continuariam obrigatórias, né? Então ele fica sem receber, mas ele é obrigado a contribuir. O governo disse que o FGTS tem função de proteger desempregado. Professor diz que aposentado deixaria de ter reserva extra. Nesta oportunidade, eu te convido a inscrever-se neste canal e ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que eu fizer uma publicação aqui em nosso canal. Diz a reportagem: a proposta de reforma da Previdência, os aposentados vão perder o direito e continuar bancando uma obrigação. Ou seja, os aposentados deixariam de receber o FGTS e a multa dos 40%, entretanto, na proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo ao Congresso, não prevê, por outro lado, que estes trabalhadores que já são aposentados e continuam trabalhando fiquem isentos de contribuir. Ou seja, eles pagariam, mas não teriam qualquer retribuição no sentido contrário. É isto que a reportagem pontua. Porque, veja, a reforma ela prevê que os aposentados continuem trabalhando, aqueles aposentados que continuem trabalhando parem de receber o FGTS e a multa de 40% naqueles casos em que ele é demitido sem justa causa. Agora, por outro lado, ele continuaria pagando as contribuições para o INSS, que aí pode variar de acordo com o que ele ganha, de acordo com o seu salário, que de acordo também com a proposta varia de 7,5% até 11,68% sobre o seu salário. Na apresentação da proposta feita pelo governo ao Congresso Nacional, na ocasião em que ele entregou o texto da proposta de emenda à Constituição, a reportagem informa que o governo justificou a mudança dizendo que o FGTS é um fundo de proteção social do trabalhador e, em caso de desemprego, ele seria assistido por essa proteção. Como o aposentado, aqui é texto da matéria agora, tá? Como o aposentado já recebe um benefício, ele não precisaria dessa proteção. Só que veja, se ele não precisa dessa proteção, o governo, ele também não precisaria contribuir, né? Porque aí ele também não ia receber nada, mas também ele não ia ter prejuízo. Só que do jeito que Sua Excelência está propondo, vai dar prejuízo, está tirando do trabalhador. E não é de qualquer trabalhador, daquele trabalhador que já trabalhou a vida inteira, é aposentado, continua trabalhando, e, ou seja, ele vai ficar obrigado a contribuir e não vai ter qualquer retribuição, qualquer benefício com isso. Continua a reportagem. O fim do FGTS valeria só para o aposentado que começar a trabalhar depois que a reforma entrar em vigor.
A extinção da multa de 40%, né, do fundo de garantia valeria para todos assim que as novas regras começassem a valer. Ou seja, no caso aqui da multa, que é aquela indenização que a empresa paga ao funcionário por demiti-lo sem justa causa, passaria a valer de imediato. A reportagem ouviu um especialista, advogado e professor previdenciário, o Teodoro Agostinho, e ele fez crítica nessa mudança. Segundo ele, considerou que o governo trouxe para a reforma da Previdência um tema que deveria ser discutido, ser debatido lá no âmbito trabalhista e não na reforma. E nessa parte aqui nós estamos de pleno acordo, porque, veja, está tratando aqui do FGTS. Eu entendo que essa parte deveria ser discutida em outro âmbito, lá no âmbito trabalhista, porque está se pretendendo fazer reforma da Previdência neste momento, e não uma reforma trabalhista. O especialista afirmou ainda que se a proposta passar, o que eu particularmente duvido que passe da forma que está, inclusive ele que eu digo o presidente, já começou a dar alguns discursos aí de que pretende mudar porque ele viu que fez besteira, né? Foi no embalo lá daqueles ricaços da equipe econômica dele e ele viu que estava ferrando com os trabalhadores. Então, se a proposta passar do jeito que está, o aposentado deixaria de ter uma reserva extras. E aqui, abre aspas, que são palavras do especialista. De certa forma, ainda que não precise de proteção contra desemprego, esse aposentado pode guardar o dinheiro do FGTS. Evidente, né? Não é porque eu não preciso que eu vou dar dinheiro para o governo. Já que eu não preciso dessa proteção, segundo o governo, o que eu faço? Eu deixo de pagar, economizo esse dinheiro e utilizo para outra finalidade pessoal e não para sustentar o governo. O governo tem que cuidar dos impostos que você já paga de tudo enquanto é lado. Aí não administra esse dinheiro da forma correta, acaba gerando os rombos que eles falam e depois vai fazer quem pagar? O trabalhador. Evidente que isso está errado. Além do mais, como bem afirmou aqui o especialista, é uma garantia trabalhista, uma garantia social. Excluir isso acaba sendo mais um retrocesso. E quando ele diz retrocesso, está se referindo, evidentemente, em tudo aquilo que o sofrido trabalhador brasileiro já conquistou. Que não é muita coisa, mas o pouco que conquistou, vem agora um governo e quer retroceder, tirar tudo isso do pobre trabalhador. Eu peguei outra parte da reportagem de outro especialista, né? O Gilvan Cândido, ele é coordenador do MBA em Previdência Complementar da FGV, Fundação Getúlio Vargas, né? Que ele concorda com os argumentos do governo. Evidentemente que ele concorda porque deve ser rico. Para ser coordenador da FGV não é qualquer pessoa que ascende a tamanho posto. Então deve ser um playboy rico, e aí por isso que ele concorda com esses argumentos do governo. Eu deixei aqui a fala dele para vocês compreenderem. Abre aspas, que são palavras deles, não vou interromper, vou ler até o final. O FGTS, segundo ele, tem a função de gerar uma reserva para condição de desemprego. Não faz sentido que a empresa continue recolhendo para um trabalhador que já está em gozo de um benefício. Ele já está protegido. A proposta tira esse ônus do mercado de trabalho. E você não está deixando de proteger o aposentado porque ele já tem a sua renda. Ora, coordenador, que isso? O FGTS ele tem de fato a função de gerar uma reserva, só que essa pessoa ela trabalhou a vida inteira. Não é justo tirar dessa pessoa este dinheiro deles. Não é justo fazer com que essa pessoa não só perca, mas tenha um ônus, tenha uma obrigação que não é dela. Então, se ela não tem mais o direito de receber isso, que também não seja obrigada a continuar contribuindo. Ela já é aposentada.
Por que essa pessoa tem que continuar contribuindo com o governo então? Discordo totalmente aqui do senhor. A reportagem continua e vocês podem conferir no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Essa parte que eu comentei com vocês eram as partes mais importantes. Apenas para encerrar, né, nós vamos falar aqui da parte da reportagem em que reforça aquilo que vocês de fato devem saber, que as empresas elas são obrigadas a depositar em uma conta individual, que é a conta vinculada lá, o equivalente a 8% do salário do trabalhador. Inclusive aqui, ó, para os aposentados, tá? Então, todos os trabalhadores, se for demitido sem justa causa, além desse depósito aqui, esse trabalhador tem o direito a receber uma multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia. Então, todo aquele valor que foi depositado enquanto ele trabalhava, durante a vigência do contrato de trabalho, ele pode fazer o saque na demissão sem justa causa de 40%. Quer que eu te dê um exemplo prático? Suponha que você trabalhou e durante o período que você trabalhou em uma determinada empresa, você é aposentado, tá? Estou falando diretamente para você. Fora depositado lá R$1.000. Ao ser demitido, dispensado sem justa causa, você pode sacar de imediato R$400, equivale a 40% dos R$1.000. Isto é direito seu, ok? Os trabalhadores de carteira assinada que se aposenta têm direito a sacar de uma única vez todos os valores depositados lá no FGTS. Só para deixar bem claro, se o aposentado continuar na ativa, na mesma empresa em que ele se aposentou, ele pode sacar todos os meses, as novas parcelas de FGTS que vão sendo depositadas. Ou seja, se você aposentou na mesma empresa e continua trabalhando depois da sua aposentadoria na empresa, o patrão continua obrigado a fazer os depósitos e você pode fazer o saque todos os meses, ok? Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha e fiquem atentos até a minha próxima publicação.